Papo Mineiro hoje numa prosa empresarial com o jornalista, advogado e economista Ricardo Guerra. É um articulista da Folha de Pernambuco, bem como diretor e consultor e conselheiro das empresas Frupel e Ciasa, Administração e Participações. Ele é membro da Abrajet, ocupa a diretoria de Relações Institucionais a nível nacional e, a nível de Pernambuco, é o diretor para o interior, um diretor de expansão para o interior. Seja bem-vindo, Ricardo. Olá, amigo Hernani. De princípio, eu quero dizer logo a minha satisfação, que me sinto honrado de estar participando do Papo Mineiro, embora, de princípio, também me sinta um tanto intruso, porque o Papo é mineiro e eu aqui de Pernambuco, mas eu invoco até as similaridades que temos, pernambucanos e mineiros, nas nossas ideias libertárias. Porque é bom a gente lembrar que Pernambuco já se limitou com Minas Gerais lá atrás, né? E por conta das nossas ideias libertárias, nós fomos castigados. Nós devemos lembrar que a extensão territorial pernambucana levava os limites de Pernambuco a Minas Gerais, a Goiás e o hoje atual estado do Tocantins. Mas por conta das nossas ideias libertárias, em 1817, nós perdemos a comarca de Alagoas, que corresponde ao estado de Alagoas de hoje. E, em seguida, nós perdemos toda a parte oeste, que hoje corresponde à Bahia, que foi a comarca de São Francisco. No que retiraram a comarca, então o imperador Dom Pedro nos tirou a comarca de São Francisco, nós perdemos o contato direto com Minas Gerais, Goiás e o atual estado de Tocantins. Então, quer dizer, eu me sinto intruso e saudosamente perdemos os limites de Minas Gerais. Pernambuco tem, Hernani, hoje, 1/3 do que era seu território, digamos assim, da sua extensão territorial. Então, nós tínhamos mais de 250 quilômetros quadrados e hoje nós temos 98 quilômetros quadrados, que correspondem ao atual território pernambucano. Mas é um prazer sempre estar ouvindo e vendo você e participando da coisa agradabilíssima que é conviver com os mineiros. O Papo Mineiro não é só de mineiro para mineiro, é de mineiro também para seus amigos. Né? Então é um papo de Minas com seus amigos também. Não, o mineiro é muito agradável, não é só para agradar você, não, fazendo um pleonasmo. É porque essa maneira gentil, hospitaleira do anfitrião, a gente se sente muito bem cada vez que a gente está em Minas, a partir de Belo Horizonte, qualquer canto e recanto de Minas Gerais, sempre é muito bom a gente estar aí. Isso mesmo. Então vamos contar a história do Ricardo, né? É uma história muito efetiva, rica e que vale a pena ser contada. Você nasceu onde, Ricardo? Você nasceu onde? Eu nasci precisamente na cidade de Gravatá, que fica a praticamente 80 quilômetros de Recife. Muito bom. Então, continua a contar a sua história. O que você fazia lá em Gravatá? Quando é que você mudou para Recife? Olha, Gravatá fica numa cidade que é limite entre a zona da mata e o início do agreste. Então, Gravatá tem uma área bem definida de agreste, que é a zona de Caatinga, e tem uma parte que é a zona da mata, e que fica bem próximo da zona canavieira. A minha família é dessa zona, né, de cana-de-açúcar, né? E meu pai, a família do meu pai tinha usina de açúcar.
E minha mãe era da cidade de Gravatá, aonde eu nasci. E 4 dos meus irmãos, quer dizer, eu e mais 3 irmãs, nascemos em Gravatá. Aos 4 anos, eu com 4 anos de idade, fui transferido para Recife, quer dizer, meus pais vieram morar em Recife, e aqui foi onde eu nasci, digamos, em Gravatá, mas me criei em Recife, onde eu estudei, fiz a minha formação de colégio, naquela época era admissão ginasial, depois eu fiz clássico para entrar na faculdade de Direito, que naquela época não tinha a quantidade de faculdades que tem hoje, nós éramos limitados a 2 faculdades, a Federal, que era a tradicional Faculdade de Direito de Recife, a Católica e mais uma outra em Olinda, e uma outra que era de um grande constitucionalista, o professor Pinto Ferreira. E aí eu optei pela Faculdade de Direito da Federal, Faculdade de Direito do Recife, mas aí a gente tinha aquela sensação de e os vestibulares faziam em datas coincidentes, então você tinha de optar, ou fazia, no caso, ou Direito na Federal ou Direito na Católica, que eram as 2 principais e melhores faculdades na época. E aí vinha aquela sensação, e se você não passa, o que é que você vai fazer? Daí, então, ter enveredado pelo jornalismo. Mas, amigo Hernando, o que eu gostaria de fazer na época mesmo era a carreira diplomática. E o que eu queria fazer era o Instituto Rio Branco. Mas, por coincidência, naquela época do vestibular, em 1964, foi quando houve aquele movimento, né, de 64, e deposição, e intervenção militar, e aquela coisa toda, e o Instituto Rio Branco foi um dos organismos que foram fechados. E daí acabou-se o acesso ao Instituto Rio Branco. E eu fui uma daquelas gerações que foram sacrificadas. E aí enveredou tudo diferente. Eu, quando terminei de fazer jornalismo e direito, eu comecei a trabalhar, como eu falei antes, minha família, meu pai tinha usina de açúcar, e ao invés de Instituto Rio Branco, então eu fui trabalhar na usina, daí eu casei muito moço, com 23 anos, me formei com 22, me casei com 23, com 24 já era pai do primeiro filho, eu tenho 4 filhos, tá entendendo? Então, a coisa mudou completamente e aí se desenvolveu a vida empresarial. E então, como eu já tinha um título que era de jornalismo em 1968, tinha acesso a entrar em faculdade sem passar vestibular, então daí eu tinha um encantamento também pela economia, enveredei por economia, entendendo? E aí saí conciliando tudo. Bem, meus filhos estudaram na Inglaterra e eu gostava muito de viajar, e eu todo ano procurava conhecer países, enveredava por esse caminho, daí vinha a vontade da carreira diplomática e tudo, e quando chegava a época de viajar, tinha de visitar meus filhos, todos eles estudaram na Inglaterra, né? E em 1988, aí você pergunta o jornalismo. Veio daí, Antônio Camilo era o diretor do Diário de Pernambuco, então um dos veículos das emissoras associadas. Aí nós fomos convidados para, então, naquela época, havia os cadernos de turismo, e foi implantado o caderno de turismo do Diário de Pernambuco, cujo editor, o primeiro editor do caderno de turismo, era Ângelo Castelo Branco. Ângelo Castelo Branco tinha estudado comigo no Colégio Nóbrega, no Clássico, e foi colega meu no curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Então, ele me convidou para entrar como repórter do Caderno de Turismo. E daí a gente entrou na carreira jornalística. E ficamos de 88 a 97
nós produzimos cerca de 200 matérias para o caderno de turismo. Quando então, no início de 90, das décadas de 90, eu entrei na Abrajet de Pernambuco. No 93, 94, eu já era diretor daqui. Comecei como diretor tesoureiro, depois vice-presidente, depois presidente da seccional de Pernambuco. Eu sempre gostei muito de movimento, né, dessas coisas sindicais. Daí, Abrajet Nacional, aí fui vice-presidente eleito em Santa Catarina, na chapa com Zé Carlos Oliveira, do Rio de Janeiro, que infelizmente foi violentamente, tragicamente assassinado. Em fevereiro de 99, eu assumi interinamente a Abrajet Nacional. Depois, em 99, fui eleito pela primeira vez na história da Abrajet Nacional por aclamação em Vitória do Espírito Santo, e daí eu fui presidente da Abrajet Nacional até o ano 2000. Tinha direito à reeleição, mas eu não quis uma reeleição porque naquela época, em 2000, não tinha as facilidades de hoje. A internet ainda engateava, e eu achava naquela época que o foco da Abrajet Nacional deveria estar mais entre Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, não deveria sair muito desse eixo. E aí, no máximo até, digamos assim, Paraná, e meu sucessor foi o Júlio César Rodrigues, do Paraná. Bem, aí fiquei como, digamos assim, o responsável pela área jurídica da Abrajet Nacional, que já tinha sido desde 97 por designação de Mila, então gaúcho, de Porto Alegre, responsável pela reforma dos estatutos da Abrajet Nacional, cargo que eu desempenhei até 2012. Nesse ínter, eu fui vice-presidente da Nacional por 8 anos, enquanto Cláudio Magnavita era presidente da Nacional. Cláudio, embora baiano, mas pela Abrajet do Rio de Janeiro. E daí passei um tempo fora da Nacional, quer dizer, fora da direção da Nacional, não ocupava cargo nenhum, mas voltei com Evandro Novak, que é o atual presidente, ocupando o cargo de diretor de Relações Institucionais. Desde 2005, 2003, quando o Ministério do Turismo foi criado pelo presidente Lula, em 2005, a Abrajet tomou assento no Conselho Nacional do Ministério do Turismo. Eu tenho a honra de ser suplente do Conselho Nacional do Ministério do Turismo. Fiquei no tempo de Cláudio Magnavita e atualmente eu sou, desde quando Evandro Nova, que é presidente da Abrajet Nacional, eu estou, e hoje ainda sou, suplente do Conselho Nacional. E tenho representado a Abrajet junto com o Evandro Nova no Conselho Nacional do Ministério do Turismo. Bem, a minha vida no jornalismo é essa, a minha vida hoje, empresarialmente falando, você falou aí na Frupel, foi um projeto que eu desenvolvi com, sobretudo, a participação do meu segundo e terceiro filho em Petrolina, um projeto de manga e de uva em terras irrigadas, que eu comecei em 1997, que eu queria muito fazer coisas minhas. Eu queria muito, a vontade minha era de não ficar só naquilo de familiar, naquilo de meu pai, enquanto usina, enquanto atividade sucocoleira aqui em Pernambuco. Então eu queria sair muito desse negócio da tradição. Lá vou eu para, como meu pai chamava, a beira de São Francisco. E meus filhos, Marcelo é o mais velho, até hoje está vinculado ao açúcar, ele é o diretor superintendente do Sindaçucar, que é o maior órgão
do setor sucroalcooleiro daqui, hoje muito ligado também à energia, né? E o segundo e o terceiro, que chamam Henrique e Bruno, cada um durante um período de 4 anos e meio, 5 anos, ficaram comigo lá em Petrolina, e lá nós transformamos o que era caatinga braba em terra cultivável, transformando hectares e hectares, cerca de 60, em manga e uva, até que também a idade vai chegando, eu já tenho 77 anos, e até 2022 a gente, então, se desfez da fazenda lá em Petrolina, transferindo para um grupo italiano. Eu me realizei muito porque a gente transformou aquilo em produção, né? E exportando o máximo que a gente podia, tanto da manga quanto da uva. E hoje já estou mais sossegado, entendendo? Nessas empresas a gente tem administração e participações e dou consultoria. Mas o açúcar está no sangue e a gente dá consultoria, por coincidência, a empresas exatamente do setor açucareiro, entendeu? E como articulista, ainda hoje, por coincidência, entendeu? Saiu um artigo meu intitulado A Caminho do Amor. E você veja como tudo vai, na minha vida, tendo coerência. O que é que esse título vem a ser? Vem a ser A Caminho do Amor corresponde ao que foi o Natal de onde? De Gravatar. E por que Gravatar? Gravatar é um polo turístico daqui de Pernambuco, cidade a qual, em 2011 e 2012, eu fui secretário de Turismo e Cultura desta cidade, aonde eu nasci, e que neste ano de 2023 deu prosseguimento a um projeto que eu desenvolvi com um grupo italiano que iniciou um processo fantástico de um Natal a partir de um balé aéreo, e foi com os sonhos da pastorinha Diana. E agora eles fizeram, inspirado na Lua, um processo inspirado naquele que foi desenvolvido por aquele italiano chamado Valério Fest. E um negócio assim lindo, sabe? Espetacular. E o prefeito atual me convidou, o secretário de turismo atual me convidou, eu fui lá e meti a caneta, porque jornalismo, como você sabe que é jornalista também, é uma cachaça. Então você vê, eu hoje, por coincidência, na Folha de Pernambuco, eu tinha enviado para lá ontem, eles já publicaram hoje, e está aí o jornalismo, está entendendo, ainda como cachaça, no turismo, está entendendo, que é outra cachaça, que saiu hoje na Folha de Pernambuco, a quem eu estou vinculado até os dias de hoje. Então, em resumo, essa é a minha vida, o que eu posso contar. Mais do que isso, são particularidades, entendeu? E aí são minhas. Não tem dúvida, mas acontece o seguinte: você pode contar mais um pouco para nós, né, da sua experiência lá? Eu lembro que você estava muito entusiasmado quando você foi criando o projeto lá das frutas, da manga, das uvas, né? Conta para nós como é que surgiu essa ideia e como é que você desenvolveu esse assunto. Olha, você está falando precisamente de Petrolina, né? Isso, É isso que eu estou entendendo. isso, Bem, em isso. Petrolina é um processo que começa através da Codevasf, onde você entra em busca de disputar, sob forma assim, de concorrência, como se fosse uma espécie de leilão, áreas aonde você vai disputar em campo aberto aquelas áreas em que você busca ganhar diante de uma proposta. Então, você disputa cedendo com terceiros e é contemplado diante de uma proposta que você apresenta. Então, em 1997, eu disputei e ganhei uma determinada área. A partir de então, você apresenta um projeto, um órgão financeiro, no meu caso, num Banco do Nordeste, aonde você apresenta uma proposta de investimento, onde você entra com X de recursos e Y o banco lhe financia. Aí você não tem nem água nem luz. Você começa fazendo as coisas à base da infraestrutura.
você tem um ponto de luz que passa uma distância de X quilômetros, aí você puxa a luz para o seu lote e passa um canal a X quilômetros ou a X metros da sua área. Você puxa também do canal para a água para o seu lote. E daí, meu amigo, você começa a fazer tudo, desde a abertura de canal, a preparar a sua terra, e daí você então vai desenvolvendo toda aquela tecnologia para poder fazer a água irrigar aquele seu lote de terreno e você fazer o plantio da uva e da manga para depois de X tempo, a uva mais rapidamente do que a manga leva anos para poder até chegar à época da colheita, porque passa todo um processo, né, de maturação, como a uva também, e daí, então, você começa a colher, sendo que lá no Rio São Francisco, ele permite que você, controlando tecnicamente, com orientação profissional, você tem mais do que uma colheita por ano. E aí, desde que esteja dentro dos padrões exigidos pelos países importadores, que é Estados Unidos, que é Europa, você e também de acordo com a produção dos países produtores, que são seus grandes concorrentes, você vai mandando a sua produção dentro das janelas que permitem que você possa encaminhar a sua produção. Quando você não exporta, você manda para o mercado interno, que tanto pode ser aqui por perto, quanto para o sul-sudeste. Sobretudo São Paulo e até Minas Gerais também absorve, entendeu, parte da nossa produção no Nordeste como um todo, né? E aí o binômio manga-uva é o que mais se produz aqui no polo Petrolina. Mas há uma série de outros produtos que são feitos, que são produzidos na região do semiárido nordestino, que é, sobretudo, liderado por Pernambuco e Bahia. Então, na pauta de exportações, uma participação significativa para a economia da nossa região. Muito bem. É a beira do São Francisco, né? Tá beira sim, do São Francisco. Sim, é o São Francisco, que é o rio como é conhecido como da integração nacional e que é o celeiro, é exatamente tudo parte a partir do São Francisco. São Francisco é a razão, é a matriz, é a origem de tudo isso, só é viabilizado por conta de São Francisco. São as águas de São Francisco que possibilitam a existência desse eixo produtor que, digamos, é o que muitos chamam a Nova Califórnia, é a base de tudo. Se não fosse São Francisco, não teria nada. E tem a grande vantagem, na nossa opinião, de que é uma água circulante, não é aquela água de açude, que é aquela água parada, é aquela água em movimento, todo o tempo é uma água corrente. Não tem dúvida, né? O rio vai passando, né? O rio vai passando. Ricardo, outra coisa também é o seguinte: nós somos desses últimos 20 anos do turismo, né? Quando realmente, em 2003, foi estruturado o Ministério, o Conselho Nacional, os conselhos estaduais, né? Os conselhos municipais. Nós somos dessa época. Como é que você vê aquela época dessa construção e hoje o turismo já assim, bem impulsionado? Olha, se eu estou entendendo bem a tua pergunta, porque eu achei um pouco baixo, você está querendo ver uma evolução do turismo, ou involução, quer dizer, uma situação de 20 anos atrás e a situação atual. Isso, né? Isso. Nós não podemos esquecer, Hernani, de que nesse período de 20 anos, nós tivemos uma pandemia que se encarregou de nos prejudicar sobremaneira. Dependendo da idade, há coisas que são, e de aspectos, há coisas que são irrecuperáveis, que você perdeu e perdeu definitivamente, que não recupera. Outras serão recuperadas ou já foram recuperadas, né? Eu acho que o turismo tem a grande vantagem de ser algo no setor econômico de muita acessibilidade, por isso sente muito, mas ao mesmo tempo tem uma facilidade maior de recuperação.
Então, eu vejo que há um franco desenvolvimento por conta dessa acessibilidade. E há fatos pontuais, né, e que a gente tem de considerar que são propulsores de uma economia no Brasil pode ser desenvolvida com mais rapidez. Então, um gesto, por exemplo, a Organização Mundial do Turismo, OMT, agora no dia 14 de dezembro, abriu no Rio de Janeiro o seu escritório com abrangência para atender todas as Américas, inclusive a América Central e a América do Norte, aonde? No Rio de Janeiro. Isso é um gesto, entendendo, que ajuda o Brasil a tentar sair da eterna barreira dos 6 milhões de turistas estrangeiros ano. Então, finalmente, pode ser que agora o Brasil possa sair desse limite, essa barreira que nunca parece ser transponível. Vai sair, sim. É possível que o Brasil saia, entendendo, que a gente receba mais turistas estrangeiros do que sempre esses 6 milhões que fica feito aquele samba de uma nota só. Disso não passa. E a preocupação que a gente, inegavelmente, está tendo é de explorar o turismo e não explorar o turista. Essa é uma mentalidade que a gente percebe que os responsáveis pelo governo federal, governos estaduais e os municipais, sobretudo, que é o que tem mais contato com os turistas, de fazer com que se pense na infraestrutura como um todo e da educação das pessoas, de tratar bem o turista e não explorar o turista. E a gente vê essa consciência, eu que sou daqui de uma região que precisa e que tem um potencial turístico muito grande, de tratar bem esse turista. O Brasil vai certamente ver as potencialidades turísticas devidamente exploradas, devidamente desenvolvidas, com a infraestrutura adequada. Muitos voos, você veja a quantidade de turistas que uma cidade como Paris ou de um país como a Espanha, que vivem do turismo, com um percentual altíssimo no seu PIB, enquanto que o Brasil tem uma quantidade insignificante em relação a esse país ou essa cidade, e que tem um potencial riquíssimo. É só questão de prioridade, é só questão de dar opção. Agora, naturalmente, que nós temos problemas muito mais sérios na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura como um todo, e que nós não podemos estar pensando no turismo quando a gente tem tantas coisas para dar prioridade nesses setores que eu acabei de falar. Mas eu, pessoalmente, acredito muito que o Brasil vai conhecer, vai viver um turismo adulto, um turismo amadurecido, um turismo onde as prioridades estão em atender bem o turista e concomitante a uma educação do seu povo, a uma saúde da sua população, a uma segurança dentro das pessoas e a uma infraestrutura adequada ao seu cidadão. Muito bem. Ricardo, você falou que casou muito novo. Você está com quantos anos de casado? 50? Quantos anos eu tenho de casado? Eu tenho 53 anos de casado. E quantos filhos? 4. E netos? Marcelo, Henrique, Bruno e Roberto. 5 netas. Ué, são 4 filhos e 5 netas. Que coisa boa. A mais velha com 22 anos, já com casamento marcado. Quer dizer, bisneta à vista. Que coisa boa, que ótimo, né? Isso é muito bom. Algum então está seguindo com você ou não? Estão seguindo os negócios com você? Não. No momento atual, eu trabalho só aqui no escritório. Os meus filhos estão encaminhados, cada um na sua visão profissional, está entendendo? Nenhum gosta mesmo de campo como eu não, tá? Eu gosto muito de campo, Hernani. Eu acho que por conta como eu fui criado, né, em campo e tudo, eles são muito urbanos. Eu puxaram a mãe, entendendo? Todos moram em Recife? Todos moram em Recife? Todos 4, sim. Muito bem. Nosso tempo está terminando.
Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que forem nos assistir. Olha, a mensagem que eu te digo é de que foi um prazer muito grande ter lhe encontrado. Agradecer a Abrajet, que foi através da Abrajet que eu lhe conheci, e dizer que Minas Gerais é um destino turístico encantador. Ainda outro dia eu escrevi, porque eu participei de um congresso em Belo Horizonte, e o título do meu texto foi exatamente Belo Horizonte fascina jornalista de turismo. E eu quero dizer que falar de Belo Horizonte, falar de Minas, é falar de um tema fascinante. E para mim foi um papo mineiro fascinante. Tá? É tudo que eu posso dizer. E que Minas continue sendo um destino fascinante. Um abraço a todos. Um grande abraço, querido, viu? E vamos seguindo aí juntos, agora mais próximos. Em breve vou estar aí. Vou aí te Se Deus visitar. quiser, de Tá braços bom? abertos a gente lhe espera. Tá? Tá bom. Bom Um grande carnaval. abraço. Tá? Para Ótimo para você vocês. também. Até mais. Então, tivemos aí a história de um pernambucano, é importante, muito amigo, muito ético, muito trabalhador. Isso que é importante, né? Uma história que inspira e que familiar e alegre, feliz. Que bom. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.